Em setembro de 1987, 2 catadores entraram na clínica desativada na Rua 57 em Goiânia e retiraram de lá um aparelho de radioterapia abandonado. Dentro dele havia uma cápsula com Césio-137. O equipamento foi vendido a um ferro velho, onde a cápsula acabou sendo aberta. O material radioativo era um pó que brilhava no escuro, e sem saber do que se tratava, várias pessoas o manusearam e distribuíram pela região. Durante quase 2 semanas, ninguém compreendeu o que estava acontecendo. E quando as autoridades finalmente identificaram o problema, a contaminação já havia se espalhado. Naquele momento, o episódio que mais tarde seria reconhecido como o maior acidente radiológico do mundo, ocorrido em meio urbano, já havia afetado milhares de pessoas. Segundo o texto curatorial desta exposição, mais de 112 mil pessoas foram levadas ao Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira para triagem. Algumas estimativas apontam que cerca de 1.600 pessoas já estavam contaminadas. Foi desse acontecimento, ocorrido justamente no bairro onde o próprio Cirão Franco havia morado, que surgiu a série que vamos apresentar a seguir. Estamos aqui na Vila Cultural Cora Coralina, no centro de Goiânia, na exposição Pinturas Inquietantes para Refletir. Nessa parte da mostra tem uma área dedicada exclusivamente à série Césio-137. Entre uma das intenções que o Cirão Franco trouxe, de ter essa representatividade e trazer toda essa questão do que aconteceu, de todo o preconceito que existia na época com os goianienses e com os goianos, o nosso grupo quer também fazer parte e manter essa história viva e servir como uma forma de um eco dessa representatividade, e justamente fazer o que o Cirão propôs, ao fazer as obras dele, que é justamente refletir sobre tudo o que aconteceu e refletir sobre todos os preconceitos que foram envolvidos e como que a cidade superou toda essa história e todo o acidente que aconteceu. E a própria montagem já diz muito. A curadoria decidiu expor as obras dentro de um caixote cinza, que remete ao caixão de chumbo usado para enterrar as vítimas, com uma luz azul neon, que lembra o brilho do Césio. O artista por trás dessas obras é o Cirão Franco, um goiano, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais da história dele antes de ver as telas. Cirão Franco é o nome artístico de G. Cirão Alves Franco, que nasceu em Goiás Velho em 1947 e cresceu em Goiânia. Artista contemporâneo, sem formação acadêmica formal, construiu sua trajetória na prática, aprendendo com diferentes mestres e, ao longo do tempo, transformando essas referências em uma linguagem própria. Ainda muito jovem, aos 12 anos de idade, enviou trabalhos para a Universidade Católica de Goiás, sem revelar sua idade. O talento foi tanto que chamou a atenção dos avaliadores, que o convidaram para um teste presencial. Aprovado, passou a frequentar os cursos livres de pintura e anatomia. Foi nesse ambiente que teve contato com artistas como Nazareno Confalone, D.J. Oliveira e Kleber Gouveia, nomes importantes em sua formação. Além desses mestres, Cirão também encontrou inspiração em grandes referências da história da arte, como Peter Bruegel, Hieronymus Bosch, Rembrandt, El Greco, Pablo Picasso e Francis Bacon. Influências essas que, longe de serem apenas reproduzidas, foram incorporadas e reinterpretadas por ele, dando origem a uma obra profundamente pessoal e singular. A carreira dele se consolida nos anos 70, quando vence a Bienal de São Paulo em 1974 e 1975, e na década seguinte já é reconhecido como um dos principais pintores brasileiros. Ele é um artista goiano com reconhecimento nacional e internacional. Além de mostras no Brasil, como na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no CCBB e no Museu Oscar Niemeyer, ele já expôs em cidades como Paris, Londres, Buenos Aires e Colônia, na Alemanha. A série Embalagens, por exemplo, foi exibida na Embaixada do Brasil na França. Como observa o pesquisador Carlos Sena Passos, a obra de Cirão tem uma vocação crítica e política, e ele é, antes de tudo, um artista ativista. Usa a arte como forma de ativismo e também atua diretamente. Um exemplo lembrado pela mediadora Laís Barbosa Ferreira é que ele levou vítimas do Césio ao presidente Collor em busca de resgatar um compromisso feito pelo presidente de apoio social, médico e financeiro. Por isso, quando o acidente acontece em 1987, no bairro onde ele tinha vivido, a reação pela pintura é quase que uma consequência natural da sua trajetória.
O impacto do acidente também marcou profundamente a produção artística de Ciron Franco. Segundo o próprio artista, ele realizou cerca de 115 desenhos, 32 pinturas, além de esculturas e instalações inspiradas pelo acontecimento. Parte desse conjunto foi apresentada ainda em 1987, em São Paulo, na exposição intitulada Goiânia, Rua 57. Mas o que torna essas obras especialmente marcantes não é apenas o tema que abordam, é também a sua materialidade. Para construí-las, Ciron incorporou a própria tinta à terra de Goiânia, aplicada em camadas espessas sobre a tela. Utilizou ainda tecidos e tinta prata, criando superfícies densas, carregadas de significado. O também artista Carlos Sena Passos interpreta esse gesto como uma ação simbólica. Ao levar a terra da cidade para dentro da pintura, o artista parece responder à carga negativa que passou a recair sobre Goiânia, devolvendo a esse território uma dimensão de valor, pertencimento e memória. A mediação desta exposição propõe também uma leitura mais direta. Ao expor a terra de Goiânia em suas obras, Ciron afirmava que ela estava segura, que já não representava perigo. Era uma forma de enfrentar o preconceito e a estigmatização que atingiram a cidade após o acidente, transformando a arte em um gesto de resistência, reparação e afirmação coletiva. Esse gesto teve um efeito concreto. Segundo a mediação, o boicote a Goiás chegou a atingir até os grãos produzidos no estado. E a série, ao usar a terra goiana não contaminada, ajudou a atrair a imprensa e a mudar essa percepção. O conjunto das telas das vítimas é um dos núcleos mais fortes da exposição. As 4 obras remetem às primeiras vítimas diretas: a menina Leide das Neves, Maria Gabriela das Graças, Israel Batista e Admilson Alves. O que chama atenção é a decisão de Ciron de não retratar as pessoas diretamente. Em vez do corpo, ele incorpora vestimentas reais à pintura. Em Primeira Vítima, é um vestido de verdade. Ciron o viu no varal de uma vizinha e o comprou para usar na tela. Isso reforça a leitura de Carlos Sena Passos, que interpreta a roupa como um duplo simbólico do corpo ausente. A vestimenta ocupa o lugar de quem morreu. Ver as 4 telas lado a lado reforça esse efeito. É uma contagem, uma a uma, em que cada obra fixa uma individualidade que o artista não quer deixar esquecer. A tela que está na minha série, ela representa o lugar do acidente. Ela se divide em 3 faixas. Nas laterais, terra de Goiânia, e no centro, chumbo, para representar o caixão prateado. Dentro dele, inclusive, tem um vestido posicionado. O que distingue essas obras é a materialidade. O artista usou a própria terra de Goiânia e tinta prata para representar o chumbo dos caixões. A mediação da exposição nos contou que o artista usou a terra de Goiânia para trazer um caráter mais político às obras e lutar contra o estigma que Goiânia vinha sofrendo, que a nossa terra era contaminada. A exposição traz também um conjunto de 12 trabalhos em têmpera vinílica sobre papel. Diferentemente das 5 telas, esses papéis são mais abstratos. Carlos Sena Passos descreve os desenhos da série como executados com gesto enérgico e linha firme, quase como esboços feitos numa trincheira, sobre um fundo escuro que ele associa ao clima de luto e isolamento da cidade. A narrativa não segue uma cronologia. Os trabalhos registram em fragmentos as várias situações do acidente. A cartografia do bairro, os atos cotidianos das pessoas, as primeiras vítimas, os montes de terra retirados das áreas contaminadas, os técnicos medindo a radiação. Vistos em conjunto, eles reconstroem o episódio sem precisar narrá-lo de forma linear. Uma das obras que existe aqui na exposição é a Vagalumes, que começou a ser produzida em 1983 e foi finalizada em 1987. As informações que a gente conseguiu obter aqui é que ao longo desse prazo de produção dela, essa obra foi alterada e modificada pelo próprio Ciron Franco, e uma dessas modificações foi justamente pintar os vagalumes ali de cor azul para remeter ao brilho do Césio 187. Ciron não tratava as obras como peças encerradas, e sim como algo que podia voltar a ser trabalhado conforme a realidade ao redor mudava. Vale destacar um traço do processo de Ciron que a mediação da exposição comenta. Ele costumava deixar que jornalistas fotografassem e publicassem suas obras, e depois acrescentava novos elementos a ela, em parte como uma provocação. Isso mostra um artista que via a obra como algo em aberto, e usava a própria circulação das imagens na imprensa como parte do jogo. É coerente com o perfil ativista dele, a obra não termina na moldura.
Um ponto que se destaca ao estudar essa coleção é que Cirão não escolheu um acidente à distância. Ele viveu no centro de Goiânia, morava próximo à Rua 57 e ele era goiano. Então ele foi afetado diretamente pelo estigma que a população sofreu. Aqui nós temos a ideia do artista como um sujeito social, que manifesta na obra seu posicionamento político. E o posicionamento não ficava só na arte. Cirão Franco usava sua ação política para defender os goianos do preconceito que se abateu sobre eles. A arte pode ser usada como fonte para a compreensão histórica, e no caso dessa coleção isso é bastante literal. A terra de Goiânia e os tecidos eles estão fisicamente integrados à obra, de forma que o Ocidente ele não está somente representado, ele está materialmente dentro das obras. Como goianienses, essa série provoca em nós um estranhamento particular. É uma sensação de reviver a nossa história. Nós crescemos conhecendo a história do SESI 137, apesar das diversas tentativas de apagá-lo. Foi o maior acidente radiológico do mundo, e por causa do preconceito que recaiu sobre a nossa cidade, teve uma força-tarefa para apagar essa memória. Isso, ver um artista reconhecido como Cirão Franco retratar esse tema, nos traz também um certo orgulho. Mostra que ele não deixou essa história e suas vítimas caírem no esquecimento. Há ainda uma quebra de expectativa diante da materialidade das obras. A forma como ele incorpora os vestidos reais nos traz uma aproximação e também um choque. É como se a vítima estivesse aqui, enterrada diante de nós. Cirão Franco seguiu produzindo sobre o SESI por mais de uma década. Hoje, parte significativa da série integra o acervo do Museu de Arte de Goiânia. Os rejeitos do acidente permanecem armazenados em Abadia de Goiás, e a série Rua 57 continua sendo uma das formas mais diretas de compreender o que aquele acontecimento representou para a cidade e para a memória coletiva de Goiânia.